Quem encontrou Jeremias 18, diga eu achei. Verso de número 4, igreja. Assim está escrito na palavra de Deus. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Ou, em outras traduções, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso conforme bem pareceu aos seus olhos fazer. Verso 5. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo, verso 6. Ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós na minha mão, ó casa de Israel. E quem entendeu isto, diga amém. Tome o seu assento, glorificando a Deus em nome de Jesus. Josué, meu amigo, Deus abençoe. Tu é uma bênção de Deus na minha vida. Deus continue lhe usando. Estou devendo ao Josué uma visita lá em Londrina. Vai dar certo em nome de Jesus. Glória a Deus. Igreja Santa, olhe para mim. Isto encare-me bem dentro dos meus olhões. Queria pedir aos meus irmãos sonoplastas, eu vou fazer uma promessa a vocês, meus amigos. Eu sei que pregador pentecostal tem a mania de meter mão no globo. E um dia lá na igreja, o rapaz do som, chamado Moisés, disse, Jonathan, você tem que perder esta mania. Eu prometo a vocês que eu vou fazer o máximo para não fechar o globo. Mas eu ia pedir o carinho de vocês só para me aumentar o retorno, para a minha voz não ser bem gasta. Isto, obrigado, profeta. Oh, Jesus, que até com voz de pregador agora. Glória a Deus. Obrigado, homem de Deus. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Igreja, olhe bem dentro dos meus olhos. Eu sei que quando nós lemos esses versos, nós precisamos colocar algumas coisas em parâmetro. Eu aprendi dentro de uma aula, de uma sala teológica, lá na Assembleia de Deus em Marechal Hermes, que nós nunca poderíamos tirar um texto de um contexto. A mesma coisa nós não podemos fazer com Jeremias capítulo 18. Precisamos entender a que se refere esta palavra. E é bem categórica e clara, eu fiz questão de ler com vocês até o verso 6 para vocês entenderem. Não poderei fazer com vocês, ó Israel. Então percebam que a palavra está direcionada a Israel. Porém existem alguns textos dentro da Bíblia que, embora direcionados à nação de Israel, podem ser utilizados em paralelo para a igreja. Então não seria nenhum crime capital eu pegar esse mesmo Jeremias 18 e de maneira profética alocar a cada vida que está sentado me olhando de olho arregalado aqui dentro agora. É perceptível que dentro desse texto, Jeremias 18, existe um trabalhar de um oleiro em um vaso. Porém o que passa por muitos, e muitos ficam desapercebidos no texto, é o tempo a qual ele trabalha. Quando nós lemos o verso 4, nós percebemos que o vaso se quebrou na mão do oleiro, passado. Mas ele tornou a fazer, presente. Não poderei eu fazer de vós, ó Israel, futuro. Então perceba que os três tempos estão presentes dentro do texto. O que se quebrou no passado é refeito no presente. Existe uma promessa de ser refeito algo a mais no futuro. São três promessas que demonstram as três capacidades de Deus no seu trabalhar. Deus não se limita apenas a um trabalhar no meu presente. Deus também trabalha no meu futuro, mas Deus também já trabalhou no meu passado. Eu digo isto porque vocês conhecem o Deus ao qual vocês estão adorando. Deus não é um Deus que está somente aqui dentro da vigília, a casa do Pai. Eu sei que enquanto Deus está aqui, Deus está em Goiânia, Deus está em Brasília, Deus está lá na minha terra, no Rio de Janeiro, Deus está fora do Brasil. Deus é um ser onipresente. E assim como Deus é um ser onipresente, o fato dele ser onipresente faz com que ele esteja em todos os lugares ao mesmo tempo, sim ou não? Só que igreja santa que vai morar nos céus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não está falando só de algo físico, não está falando só da terra qual tu pisa. Está em todos os lugares ao mesmo tempo, também atravessa o físico e vai para o tempo do relógio. Eu sei que quando nós olhamos o tempo do relógio, estamos falando de cronos, segundo, minuto, dia, mês, ano. Mas Deus tanto não está limitado a esse tempo aqui, que Ele atravessa o tempo cronos e vai pro Kairos. E Kairos é a vontade de Deus. Eu vou tentar especificar de maneira simples para você entender o que eu estou falando. Deus é tão poderoso que não está só aqui agora. Deus também está no meu ontem, mas também está no meu amanhã. Algum adolescente uma vez perguntou para mim, quer dizer, pastor, que Deus visita o meu amanhã? Eu disse não. Se Deus visitasse o teu amanhã,
Então Deus já não era mais Deus, porque se é onipresente, Ele não visita, Ele já está no amanhã, está no hoje e está no ontem. É por isso que existe uma palavra dentro da Bíblia, e se você já me ouviu falar isto, por favor, ouça de novo. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, sim ou não? Você reparou que Ele não quebra a flecha, Ele quebra o arco? Você reparou que Ele não precisa curar a ferida, Ele quebra a lança? Você reparou que Ele nem precisa vencer a guerra, Ele já queimou os carros no fogo? Está falando de futuro. Então antes do arco lançar a flecha, Ele já vem e quebra o arco, nem tem flecha lançada. Antes da lança entrar e te ferir, Ele já quebrou a lança, nem precisa curar a ferida. Antes dos inimigos se levantarem para guerrear, Ele já queimou os carros no fogo. A vitória já é nossa e a gente nem guerreou ainda. Se isto aqui que eu vos falo é real, estamos falando de um Deus que vence guerras sem nem precisar entrar na guerra. Ele entra antes da guerra começar, quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo e entrega a vitória ao seu povo. E qual é o papel do povo no meio disso tudo? Vou começar a pregar devagarinho. Eu lembro de quando ele leva o povo de Israel até uma cidade chamada Jericó. Irmãos, é impossível entrar para o lado de dentro. As muralhas estão de pé. Ninguém entra, ninguém sai. Está escrito na Bíblia. Mas deixa eu ver quem é de Bíblia e quem gosta da palavra de Deus. É que Deus dá uma ordem. Não é para tu atacar, é para tu rodear. Rodeia uma, rodeia 2, 3, 5, 6. E no 7º dia dá 7 voltas. Quando tu terminar, a tua função não é levantar a espada. A tua função não é levantar a lança. Antes de tu guerrear com espada, com lança, pega a trombeta, abre a boca e grita o máximo que você puder. E no estremecer da sua voz, as muralhas cairão. Permita-me fazer um parêntese no que eu estou falando e volto para dentro de Jeremias agora. Alguns escavadores encontraram as ruínas de Jericó. E eles perceberam algo que nunca haviam visto em nenhuma outra ruína. Eles encontraram as ruínas das muralhas antigas. E perceberam que as muralhas não caíram para frente. As muralhas não caíram para trás. Se cai para frente, atrapalha o povo, mata o povo que está querendo entrar. Se cai para trás, atrapalha o povo que quer entrar. Eles identificaram que as muralhas caíram para baixo. E eles deixaram esta nota. Era como se uma força poderosa, não sabemos o que, apertasse as muralhas de cima para baixo. Eu sei o que apertou a muralha de cima para baixo. Quando o povo abriu a boca, preparou o gogó e disse: eu nem preciso levantar a espada, a vitória é nossa. Quando eles gritaram, eu imagino Deus, coisa da cabeça de pregador, levantando do trono e fazendo isto aqui: vai que a vitória é sua, pisa na muralha. Quando ele pisa na muralha, a muralha cai de baixo, de cima para baixo, perdão. O povo entra, a vitória é nossa em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Se tu está comigo nesta palavra, perceba que existem maneiras e técnicas de Deus guerrear guerras. Eu sei porque Deus mandou eles rodearem aquele muro. Era intransponível. Porém, assim como eu sei que nós levantamos muros, e antes de levantarmos muros, nós construímos bases e sapatas dentro da terra. Olha aqui bem dentro dos meus olhões. Alguns teólogos acreditam que Deus fez com que o povo rodasse, porque quando rodasse a primeira vez, o povo não pode vencer o que está em cima, mas está pisando no que está escondido embaixo da terra. Quando roda a segunda vez, estremece a base da terra. Roda a terceira vez, afofa mais a terra. Roda a quarta, quinta e sexta, estremece mais ainda a base que sustenta a muralha. No 7º dia, 7 voltas. A terra está fofa, a base está estremecida. Só grita, o resto é com Deus. Então perceba que existem técnicas que Deus usa para fazer com que a vitória chegue em nossas mãos. Eu continuo num parênteses aberto para mergulhar de cabeça em Jeremias 18. Se Deus é um Deus que trabalha com estratégias porque conhece o passado, presente e futuro, do porquê está lá, eu sei o porquê. No dia fatídico em que ele pede Isaac a Abraão, Isaac está subindo junto de Abraão ao Monte Moriá. Deixa eu ver quem é de Bíblia. Quando chega lá em cima, ao oferecer Isaac no altar, uma voz grita do céu dizendo: para, não toca no menino, porque agora eu sei que não me negas nada, o teu coração é meu. Deus nunca quis tocar no que era de Abraão. Uma vez eu dizia e pregava: aonde está o tesouro do homem, aí também estará o seu coração. Abraão fez de Isaac o seu tesouro, colocou ali o seu coração. E Deus nunca quis o tesouro de Abraão,
mas o coração que estava no tesouro de Abraão. Quando Abraão sela Isaque no altar, também coloca o seu coração no altar. Deus manda parar, deixa eu ver quem entende está aqui, e diz: olha ali, porque já tem um cordeiro preparado preso. Eu vi um pastor explicando isso uma vez, eu imagino, enquanto Abraão sobe com Isaque de um lado, Deus já está no futuro vendo que ele vai entregar o coração dele no altar. Então enquanto de um lado do monte Abraão sobe, Deus já está puxando o cordeiro do outro lado para ficar preso lá em cima. Abraão sobe de um lado, a providência sobe do outro. Abraão sobe de um lado, a providência sobe do outro. Abraão sobe de um lado, a providência sobe do outro. Há um encontrar de sacrifício com provisão em cima do monte. Isto é trabalhar de Deus. Deus trabalha no passado para curar no presente e sustentar no futuro. Quem entendeu isso que eu falei, diga glória a Deus. Não estou com pressa de aplicar esta palavra no seu coração. Por isso existem 3 promessas dentro do texto: um trabalhar no passado, um trabalhar no presente e um trabalhar no futuro. Se quebrou, refiz, também tem um poder para continuar refazendo. Permita-me entrar de cabeça nisto agora. O que é que se quebrou, pastor Jonathan Carlos? Agora eu quero começar a pregar. O que é que está se quebrando? O que é que se quebrou está sendo restaurado e continuará sendo restaurado? O vaso. O que é vaso, pastor Jonathan Carlos? É o vaso que a gente coloca a planta para enfeitar a casa? Permita-me voltar dentro de um textinho que eu acho que ninguém conhece. Volta no tempo comigo e vai comendo Bíblia. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3. Formou Deus o homem do pó da terra, soprou fôlego nas suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. Existe outra palavra no hebraico ali dentro, que diz que Deus formou um recipiente de carne. Então isto aqui que tu está vendo, é isto aqui que está em cima do altar. Isso aqui é só um copo, é só um recipiente, é só um vaso de pó da terra. É só um vaso de pó da terra. Copo não foi feito para ser copo. Sou vaso, que legal, tu não foi criado para ser vaso. Ah, eu fui criado para quê? Para carregar algo dentro. Se der glória, dê pela palavra, porque está entendendo o que eu estou falando. Tem gente que bate no peito e diz: eu sou o vaso, que bonito. Tu acha que quem está no carnaval também não é vaso? Não, não, pastor, é sim, também são recipientes. O problema não é eles serem recipientes. O problema é, o que o recipiente está carregando do lado de dentro? Vou começar. Porque os recipientes que estão lá fora não estão carregando os recipientes que estão aqui dentro estão carregando agora. Existem uma coisa, eu vinha falando isso na van com o profeta que nos carregou. Eu dizia a ele que Deus dentro da Bíblia está aqui dentro para reclamar com ele. Lá no início de tudo, pegou esse Adão, pegou a terra. Jesus, para que tu manda falar essas coisas? Olhou para Adão e disse assim: estica a mão, rapaz. A terra é minha, eu dou a terra para quem eu quero, governa ela. Quem tem autoridade na terra agora por permissão de Deus são homens. Ah, por que Deus não mata quem está lá fora guerreando contra ele então? Porque Deus entregou a liberdade para que eles tenham autoridade sobre a terra. Aí você começa a entender que tem gente que é vaso, mas está no meio da cocaína agora, está no meio da maconha, do adultério, do pecado, do carnaval, da fornicação. Enquanto eles estão lá, eles têm poder sobre a terra, assim como nós também temos. Só que Deus também pode ser invocado, assim como Satanás também pode ser invocado. Porque assim como Deus tem um trono nos céus, está em Apocalipse que Satanás também tem um trono na terra. Eu sei que o lugar aonde vocês estão é onde está o trono de Satanás. Se eu invoco o trono de lá, também posso invocar o trono do cão ruim. A pergunta é: o que é que estão invocando? Acha que estão invocando Deus lá no meio da Sapucaí ou no meio do carnaval agora? Mas eu sei porque Deus está se manifestando aqui. Porque os corpos que estão aqui dentro não estão invocando Satanás. Os corpos que estão aqui dentro estão levantando uma bandeira de invocação. E nessa bandeira tem um nome. E o nome que nós balançamos nessa bandeira é Jesus grandão da Galileia, através do santo evangelho de Cristo. Por isso eu sinto Deus aqui dentro. Está sentindo também aí? Eu estou sentindo Ele passar aqui em cima do altar. Pastor, eu tenho Deus? Tem. E quem está lá fora tem Deus? Não. É o que é que eles têm então?
Irmãos, quem fala isso não sou eu, é Bíblia. Então mandem reclamar com a Bíblia se eles de lá não gostaram do que eu vou falar agora. O Espírito que o mundo não pode receber, porque não conhece, Jesus falou. Mas esse Espírito Santo, que eles não têm, habita em vós. E estará em vós para sempre, não sai mais. Se isto aqui habita na igreja para sempre, começamos a entender que o que eles estão invocando lá fora, ai Jesus amado, vai mandar falar isso mesmo, é algo que também tem tanto poder, que muitas vezes é subjugado e ignorado, mas ainda tem poder. Eu sei que eu vou falar algo pesado aqui. Quem está prestando atenção, redobra a atenção agora. E não desvie, porque eu vou mexer e catucar algo no mundo espiritual. Ainda está comigo? Diga glória a Deus. Foi Jesus quem falou, reclama com ele. Quando um espírito imundo sai de uma casa, copo, anda por lugares áridos procurando repouso, e não encontrando, diz: vou voltar para o copo de onde eu saí. E encontrando o copo, vaso, casa, limpo, adornado, porém vazio, porque não deixa Jesus habitar do lado de dentro, pega 7 piores, entra, e o último estado do copo é pior do que o primeiro estado. O que Jesus está falando é: tem copo que carrega meu poder, mas tem muito copo carregando demônio por aí, e é fácil de identificar. Pensa que só carrega, ai Jesus, demônio quem está pulando carnaval. Eu não vi Judas se rebater no chão quando traiu Jesus. Eu não vi Saul babar no chão quando tentou cravar Davi na parede. Tanto Saul quanto Judas estavam endemoniados. Satanás entrou em Judas. Um espírito maligno entrou em Saul. Pensa que endemoniado é só quem baba no chão. Ali é a manifestação do espírito que está. Tem gente endemoniada que não baba, não revira olho, não cai. Mas os maiores indícios são o que estão fazendo. Quem está endemoniado como Judas, trai Jesus. Quem está endemoniado como Saul, tenta matar o seu irmão. Quantos não estão traindo Jesus? Traem Jesus por uma porta aberta, traem Jesus por um desejo momentâneo, traem Jesus por um pecado passageiro. Só que eu louvo a Deus por quem está me olhando de olho arregalado aqui agora. O tanto que tu negou para dar esse início de madrugada dando glória aqui para dentro, aqui dentro para Ele, é você dizendo para o mundo espiritual: eu não vou trair Jesus, e muito menos não vou matar os meus irmãos. O que habita em mim não é demônio do inferno. O que habita em mim é o Espírito que veio em Atos 2, que verteu na cruz do Calvário. Estou sentindo Ele aqui. Eu lhes convido a mudar as suas armas. Quando alguém começar a se levantar contra ti, eu sei que tem gente que não tem caráter mesmo não, mas começa a observar com o olho espiritual, porque demônio usa falhas de caráter, usa brechas que nós damos. Demônio não invade se eu não deixar que ele entre. Alguns são convidados, outros entram porque brechas são deixadas. Brechas de quê, pregador? Caráter e conduta. Então muitas vezes atacamos caráter, pessoas, mas a nossa guerra não é contra sangue nem carne, é contra o que está usando a falha do sangue da carne, é contra potestades, hostes espirituais, príncipe das trevas. Eu queria falar isso mesmo. Se nossa guerra é contra eles, como é que nós vencemos? Se eu não posso tocar aquilo que é espiritual e está dentro do vaso, tem um jeito. Quando Saul tentou arrancar a vida de Davi, cravando ele na parede, vou falar devagarinho para não pensar que foi porque eu gritei. Davi poderia ter catado outra lança e dito assim: tu vai tentar me matar com lança, eu também tento me defender com lança. Vem, Saul. Só que Davi identifica: Saul está tentando me matar, mas não é ele quem está fazendo isto. Tem alguém usando ele, a mão dele, a lança que ele carrega. Se eu arrancar o espírito que está nele, eu consigo vencer esta guerra. Porque se eu tentar devolver na lança, eu vou perder esta batalha. A minha guerra não é mais com armas carnais. Aí Davi vai lá no cantinho de um quarto. Vamos ver quem é de EBD. Cata uma harpa de adoração. Harpa de adoração, que é mais ou menos um instrumento de cordas.
Enquanto Saul está daqui dizendo: vou te matar, Davi entende que é um demônio por trás e diz: demônio, está tentando me matar, não vou devolver com lança, vou devolver com adoração. Enquanto Davi adorava, o espírito maligno se retirava. A pergunta que eu faço a vocês é: adoração tem poder para arrancar espírito maligno? Pastor, pelo que eu sei é o nome de Cristo. Tu acertou. Só que permita-me dizer o que acontece quando tu adora. Quando tu adora, cumpre-se o que Jesus grandão da Galileia falou dentro de João: o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em... Vocês perceberam que Deus não levanta adorador? Deus não vai entrar aqui dentro da vigília e te forçar da glória. E eu não sou desses pregador de vai, da glória, vai, da glória. Da glória se quiser. Porque o Pai não vai levantar adorador e eu também não vou. O Pai levanta pregador, pastor, cantor. Adorador não. Adorador ele só entra e procura. Ah, mas por que está procurando, pastor? Tanto está procurando que em Ezequiel 47 o trono dele tem rodas. Se tem rodas é para mover. Está falando de manifestação. Quando eu adoro, Deus se manifesta. E quando Deus se manifesta, acontece o que aconteceu em Gadara. Jesus nem precisou falar nada, foi só varoa de oração. Ele botar o pé na praia assim, que o gadareno veio correndo, jogou o joelho no chão e adorando-o, disse: por que nos perturba? Eu sei que eu vou te catucar com a palavra, mas reparou que está na Bíblia que demônio adorou Jesus? Pastor, só quem adora sou eu. Está na Bíblia que demônio adorou também. Porque tem dois tipos de adoração. Eu e vocês estamos adorando porque nós amamos Ele, sim ou não? Demônio adora porque reconhece quem Ele é. Não porque quer, não porque ama, é porque entende. Tem gente que não adora nem porque ama, nem porque entende. Então nós chegamos a um ponto, um denominador comum. Até capeta, até demônio, até espírito imundo, quando Jesus se apresenta, tem que fazer isso daqui, ó. Eu sei quem tu é. Eu fico triste. Tem tanta gente que está na presença de Jesus, e assim como o tanque de Betesda, Jesus está passeando entre eles, e ninguém está vendo Jesus andar dentro daquele ambiente. Tem a oportunidade de tocar nele e não toca. Jesus amado, mas por que não toca? Porque está esperando a água balançar. Naquele dia anjo não desceu, água não balançou, mas Jesus já estava entre eles assim, ó. Estou passeando, estou passeando, estou passeando, estou passeando. Se Jesus se manifesta aí, passeia entre nós. Demônios reconhecem quem Ele é. Irmão, demônio, capeta reconhece. Tem crente que não reconhece a presença do mestre quando chega. Ah, isso aí é mentira, não, é Bíblia. Lembra de Jesus andando sobre as águas? Aí alguém aponta e diz assim: é fantasma. Aí precisa Jesus falar: rapaz, vocês estão andando comigo, não sabem quem eu sou? Sou eu, não temais. Anda com Ele e não reconhece quando Ele chega no ambiente. Então permita-me profetizar a voz aqui esta noite. Quem falou foi Ele, vai reclamar com Ele quando chegar nos céus. Se tem alguém que reconheça a minha presença, receba de Jesus. Aonde houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, disse Ele, já encontrei uns 10 aqui na esquerda, mais uns 20 na direita. Se tiver 2 ou 3, ali eu me farei presente. Se Ele está presente, quem reconhece tem que fazer alguma coisa na presença dEle. Eu nunca vi ninguém ficar parado quando Ele se apresenta. Nunca vi. Naquele dia, o vaso se quebrou na mão do oleiro. Se Deus desce, o vaso está na mão dele. Aí tu percebe que o vaso não se quebrou na mão do diabo. Adão se quebra estando nas mãos de Deus. Aí eu gosto de falar isso daqui. Você acha que foi Deus que quebrou o vaso em Jeremias 18? É o vaso quem se quebrou. Está na hora da gente desmontar uma coisa muito grande, que muitos pregadores andam pregando por aí fora, aqui, agora. Desmontar o que, pastor? Deus nunca quebrou vaso. É o vaso que se quebra na mão dele. A escolha é tua, a decisão é tua. Não foi tu quem fez, não foi tu quem foi.
Agora não adianta ficar dizendo Deus me quebrou, não. O vaso se quebrou. O vaso se quebrou. O vaso se quebrou. Somos nós quem tomamos decisões. Ah, mas eu li que ele acabou refazendo. Deus só termina de quebrar o que já está quebrado. Deus não quebra o que está inteiro. Que dono de loja seria eu se entrasse na minha loja vendo vasos inteiros e dissesse assim, está tão inteiro, tão bonito, quebra, quebra, quebra. Que lucro eu teria? Dono não quebra o que está inteiro, quebra o que está quebrado, mas não quebra para terminar de matar, quebra para refazer. Quando Deus olhou para Adão, varoas que levantaram a mão para dar glória, Deus olhou para ele e disse, está quebradinho. Se quebrou na minha mão, poderia te jogar no lixo, Adão. Eu ainda sou oleiro na olaria. Em outras palavras, quem pecou foi tu, Adão. Ainda tenho poder para fazer outra. Mas como eu te amo, vamos ver quem é de Bíblia. Da semente da mulher, a olaria vai começar a trabalhar. Da semente da mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. O vaso se quebrou, passado. Tornou a fazer conforme bem lhe pareceu fazer, presente. Aí vem Jesus andando na Galileia. Vem Jesus andando na Galileia. Vem um varão andando na Galileia. Quem é esse varão, pastor Jonathan Carlos? É um varão que quando o homem mais famoso da terra estava pregando um dia, pensa o popstar da época, João Batista. Está ele pregando e a galera descendo dentro do deserto do Rio dizendo, João, tu é famoso. João, me segue no Instagram. João, eu curto tudo que tu faz. De repente João para o culto e fala, gente, ó quem está chegando ali. Aí eles viram o rosto e dizendo, quem é aquele ali? Ele não é filho de José, não é carpinteiro? Carpinteiro vocês acham que são, mas eis ali alguém que eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos pés dele. Que isso, João? Quem é esse moço aí? Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí vem Jesus entrando nas águas. Eu imagino coisa da cabeça de pregador. Ah, João está sendo bonzinho demais com ele. Eu imagino Deus, vou provar que é isso mesmo que João falou. Abre o céu, desce a pomba. Esse é meu filho amado em que me comprazo. A ele ouvir. Quando Deus prova que Cristo é filho, Cristo é levado no deserto. Ah, só quem é de Bíblia vai gostar do que Jesus vai lhes falar agora. Cristo é tentado, vence a tentação, começa o ministério, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu volto a repetir, promessa quebrada no passado, promessa no presente, promessa para um futuro. Qual foi a promessa do passado, pastor Jonathan Carlos? Da semente da mulher. Quando Jesus pisa na terra, se cumpre. Quando que se cumpre, pastor? Quando ele vai para a cruz do Calvário, prego na mão, cravo no pé, coroa de espinhos. Olha aqui bem dentro dos meus olhões. Quando ele grita, está consumado. Há um rasgar de véu de cima a baixo. E se tu recebe Bíblia e Evangelho puro, quando o véu do templo se rasga, algo acontece no mundo espiritual. O que acontece, pastor Jonathan Carlos? Naquele momento, você acha que o diabo estava feliz de Jesus estar na cruz? Eu já vi gente pregando, Satanás ficou alegre de ter matado Jesus. Olha o dedão. Satanás fez de tudo para Jesus não subir na cruz. Já começou na boca de Pedro, tem pena de ti mesmo, rapaz. Vai pegar em cruz? Esquece isso de cruz. Aí Jesus começa assim, para trás de mim, Satanás. Vou para a cruz você querendo ou não. Aí ele começa com alguém embaixo da cruz. Se é filho de Deus, desce, ele fica. Satanás não queria que Jesus subisse na cruz, porque sabia, nunca foi segredo. Deus já tinha falado no jardim que Jesus iria esmagar a cabeça da serpente. Quando Satanás viu Jesus multiplicando pão, abrindo o olho de cego, levantando o coxo, falou, é ele. Aí vem a voz de Deus dizendo, vou esconder não, diabo, esse é o meu filho amado que vai esmagar a tua cabeça, é ele mesmo. Aí Satanás começa, vai para a cruz não, rapaz, vai para a cruz não, rapaz, vai para a cruz não, rapaz. Mas Jesus vai para a cruz. Só que quando Jesus vai para a cruz, o véu do templo se rasga. Permita-me ser ligeiro nisto aqui. Jesus é retirado.
é colocado no túmulo. Ao terceiro dia volta, se encontra com discípulos, pega esse dedo, coloca no meio do narigão e diz assim: a promessa passada está cumprida. Dizia-se que da semente da mulher nasceria um que esmagaria. Esmaguei. Acabei de reconstruir na olaria da cruz os vasos que estavam quebrados. Só que, como o copo não foi feito para ser copo, como o copo foi feito para carregar algo do lado de dentro, deixa eu cumprir uma segunda promessa. Qual promessa, varão? Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. O varão ali, a Bíblia entendeu, vou falar olhando para cá agora. Ficai em Jerusalém, porque se tu é copo, vaso restaurado, precisa carregar algo do lado de dentro, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou falar a Bíblia então. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, invadiu a casa em que estavam sentados. Obrigado, profeta. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousou sobre cada um deles. Permita-me bater num ponto aqui. Não pousou neles, pousou sobre cada um deles. Por que pousa sobre e não neles? Olha aqui para o copo na minha mão. Não dá para pousar aqui porque aqui é fechado. Não dá para entrar aqui porque aqui é fechado. Vaso só tem uma abertura. Sobre eles. Sobre eles. Sobre eles. Eu lembro da minha vovó, que é mineira, que mora lá dentro de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Um dia estou eu no quintal com ela. Ela disse assim: meu neto, traz aqueles vasos ali, enche de terra para mim. Aí eu: como é que é, vó? Pega aquela terra e bota nas bocas do vaso aí. Aí eu: quer dizer que esse buraco aqui tem nome? Ela: é. Lá em Minas, a gente chama esse buraco aqui de boca do copo, boca do vaso. Então, peraí, vó, quer dizer que se a boca estiver fechada não tem como entrar nada? É, não tem como encher algo se a boca estiver fechada. Está forçando, meu glória? Não, não é Deus quem veio adorar vocês. São vocês quem saíram das vossas casas para adorar quem? Ele te olha aqui agora e diz: só sai vazio quem quer. É coisa de pregador, é Bíblia, está lá em Salmos. Salmista, quer ser cheio? Eu quero. Então, salmista, abre a boca e eu a encherei. Abre a boca e eu a encherei. Abre a boca e eu a encherei. Adora primeiro e eu derramo depois sobre eles. E todos foram cheios do Espírito de Deus, e falavam em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Posso compartilhar algo com vocês? Indo já do meio para o final da pregação. São 3 promessas que eu falei a vocês. No tempo passado, o vaso quebrou. Tempo presente, Jesus restaurou e encheu. Espera aí, tem futuro também. Ah, pastor, entendeu, vou falar olhando para cá agora. Se quebrou no passado, restaurou no presente, qual é a promessa futura? Do jeito que esse varão foi, entre um dia, do jeito que foi, volta para buscar vocês de novo. Só que aí é que está o problema, a igreja santa que vai morar nos céus. É que lá em Mateus 25 só sobe quem tem azeite na lamparina. Pastor, que é que tu vai falar? Que quem não tem azeite vai ficar chupando o dedo na terra, enquanto a igreja vai cantar para ele lá na glória. Mas eu sei que se a trombeta tocasse agora, cada um de nós subiríamos na nuvem de glória, até encontrar ele nos ares, cumprindo-se a terceira promessa. Ah, pastor, eu quero o azeite, quer mesmo? Eu quero. 2 Reis, capítulo de número 4. Vasos reunidos em uma casa, uma botijinha colocando azeite dentro de vasos. Eu não sou botija, eu também sou vaso. Quem é botija, pastor? Jesus grandão da Galileia. É ele quem libera azeite sem medidas. É ele quem enche vaso do lado de dentro. Aquele dia só ficou vazio quem quis. Mas como o azeite só parou depois que todos os vasos se encheram,
Só sai vazio quem quer. Por isso eu vou pedir, a primeira vez que eu estou lhe pedindo nesta pregação, perceba que eu não te pedi isto até agora, mas vou te pedir esta chance. Dá uma olhada para quem está do teu lado aí. Olhou? Cata na mão dela, pega na mão dele. É a primeira vez que eu te pedi isto. Me dá só esta chance. Pegar na mão para quê? É jargão de pregador, né? Não. Paulo falou para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que está em ti, que tu recebeu depois que eu impus a minha mão. Toquei, tu recebeu. Quando tu pega na mão, não é jargão de pregador. Tocou, recebeu. Tocou, recebeu. Tocou, recebeu. Recebeu o quê? O Espírito Santo desceu em Atos 2, sim ou não? Eu não vou mais cantar vem como em Pentecostes e desce aqui de novo. Para que desce quem já desceu? Para que vem quem já veio? Para que se apresenta quem já se apresentou? Ele não entra e não precisa entrar porque já entrou, já está. Se já está, está onde? Não está no microfone, não está na minha toalhinha, não está no chão, não está na parede, não está no teto. Está aqui, está aí, está ali, está lá, aqui, ali, dentro de cada um de nós. Por isso eu pedi para tu pegar na mão de quem está do teu lado, porque o que eu vou profetizar que multiplica hoje não é ouro, não é prata, não é chave, não é casa, não é dinheiro. Ah, pastor, pensei que tu ia, procura outro profeta. Vou profetizar algo muito mais poderoso. Hoje eu profetizo que o azeite que está dentro de cada vaso vai multiplicar entre vasos aqui agora. Olha como é que o Espírito Santo vai começar a encher vasos aqui dentro da vigília, casa do Pai. Eu vou deixar da glória só quem quer da glória, já que tem que abrir a boca para receber. Tu tem 30 segundos para se encher do óleo santo que leva para a glória agora. 30, 29, 28, 27, 26, 25. É tanta luta. 24. É tanta guerra na terra. 23. Que às vezes a gente esquece da terceira promessa. 22. Entramos na vigília e dizemos. 21. Mas e a porta trancada? Mas e a doença que não vai embora? 20. Eu vim falar da terceira promessa. 19. A trombeta vai tocar, a doença vai ficar aí, a porta trancada vai ficar aí. Nós vamos subir adorando a Ele na nuvem de glória. 17. E só sobe quem tem azeite na lamparina. 15. Poderia ser agora. 14. Se Jesus volta agora enquanto eu estou pregando. 13. 15 para meia-noite. O que é que Ele te encontra fazendo aqui dentro agora? Vou pedir para o meu amigo Josué. Para um pouquinho, meu amigo. Se é de nós, acaba agora. Se é Deus quem está convocando o vaso para se preparar para o toque da última trombeta, eu vou deixar você adorar aqui dentro esta noite. Jesus está voltando. Pregador, tu leu Jeremias 18 para falar que Jesus está voltando? É, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tu deu essa volta toda para falar isto? É, Jesus poderia chegar agora. Enquanto a igreja o adora, a terceira promessa poderia se cumprir. E eu quero que tu imagine a promessa se cumprindo agora. Tu tem muita promessa na terra, não é? Nenhuma é maior do que a promessa celestial dentro da Bíblia. Se a trombeta toca agora, só tenta imaginar, termino de pregar aqui, a trombeta tocando. Aí tu diz, venci, glória a Deus. Doença fica. Porta trancada fica. Perseguição fica. Fofoca que fizeram contra mim fica. Inveja que fizeram contra minha casa fica. Língua que se bateu fica. Ausência de recursos fica. Fica porque estou indo embora, tchau. Quando tu chegar nas nuvens, corpo glorificado,
Tu vai levantar os olhos e verá um varão de braços abertos te esperando nas nuvens, olhos como chama de fogo, pés de latão reluzente. Na coxa dele está escrito o que? Tu conhece, não é? Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu falo algo a vocês aqui esta noite, que muitos na geração atual não estão preparados para receber, porque eles caíram em um dos principais sinais do arrebatamento. Terminei. Qual é o principal sinal do arrebatamento? Falsos profetas. Caíram nas pregações dos falsos profetas. Coaches que começam mais ou menos assim: princesinha, príncipezinho. Uma geração que não consegue ser sólida na fé, porque é alimentada com algodão doce e não com feijoada pentecostal da glória. Hoje aqui ninguém está te alimentando com mensagem preparada de internet. Hoje aqui tem um doido pentecostal dizendo: nós não somos nada, Ele é que é tudo, o centro é Ele, e se tu não se preparar tu vai ficar. Mas hoje, por misericórdia, Ele te dá mais uma chance para endireitar as tuas veredas. Pecado ainda é pecado, adultério ainda é adultério, fornicação ainda é fornicação. Vai ficar difícil de dar glória. Fofoca ainda é fofoca, mas santidade ainda é santidade, e ela ainda convém à tua casa, ó Senhor. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, igreja amada e santa, a palavra nos purifica, já purificou. Estamos preparados para sermos cheios do poder pentecostal do Espírito Santo. Levanta a mão e não abaixe agora, em nome de Jesus. Assim, desse jeito, em menos de 10 segundos. Lembra que eu não terminei de contar. Uma nuvem de glória vai tomar conta da vigília à casa do Pai. Os 4 cantos da igreja serão dominados, possuídos, impregnados, embriagados com a nuvem poderosa do Espírito Santo, meu amigo. Uma coluna de fogo vai passear entre nós. Um terremoto de glória começará a acontecer. Bola de fogo vai descer na cabeça de crente. Quem é salvo, quem ainda não é, pode ser agora. Há um renovo espiritual entre nós, de forças espirituais. Hoje, nesse momento, Deus te prepara para entrar nos céus. E em 10 segundos, a nuvem de glória toma conta da casa. 10, 9, 8, e começou aqui nos jovens, olha lá. 7, pode deixar eles pular, deixa eles. Tem gente pulando carnaval lá fora, por que não pode pular no mistério aqui dentro? 6, 5, olha a nuvem chegando na igreja. 4, quem não falava em línguas há muito tempo, sede renovada em língua estranha agora. 3, quem não tinha os mistérios, tem agora. 2, levantou as mãos. Nesse exato momento, o varão de mistério, pregador, vai ficar falando jargão de pregador? É Bíblia então, né? Abriu a porta e levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Ele é o varão de mistério na pessoa do Espírito de Deus. Está passeando entre nós. O que o dinheiro não pode te dar, o que o casamento não pode te dar, o que o emprego não pode te dar, o que uma vida estabelecida não pode te dar. É muito bom, mas não alcança o que o Espírito Santo nos dá. Sede tocados do lado de dentro pelo Espírito Santo de Deus agora, e sejam cheios, 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 cheios. Ele perdoa teu pecado, cheios. Ele perdoa a tua falha, cheios. Ele perdoa você, varão, cheios. Não saia daqui hoje sem Ele, cheios do Espírito Santo de Deus. Será que há uma primeira vida a Cristo entre nós? Se houver, eu quero lhe conhecer agora, que quer reatar a aliança com Jesus. A primeira vida está aqui na minha direita. É você, amigão? Você pode sair do seu lugar então e vir bem aqui no altar? Alguém pode acompanhar ele aí? Um desses profetas que está cheio de fogo aqui na frente. Abraça ele ali, vaso, fica com ele, não larga ele.
Aonde está a segunda vida a Cristo aqui esta noite? A segunda está vindo no corredor da igreja, meu amigo Cleiton. Aonde está a terceira vida a Cristo entre nós aqui esta noite? Será que a terceira está vindo aqui na minha esquerda? Filha de Deus, se aproxima aqui do altar, filha. Hoje o Senhor te encontra aqui dentro da vigília Casa do Pai. A terceira filha de Deus se aproxima aqui na minha esquerda. Aonde está a quarta filha ou o quarto filho que vai reatar aliança com Jesus? Pastor, estou com vergonha, tem muita gente me olhando. Problema de quem está te olhando. A quarta vida está se aproximando no corredor da igreja. Traga ela, minha irmã, traga ela. Aonde está a quinta vida a Cristo entre nós? Estou com vergonha, pastor. Vergonha? Jesus teve vergonha de você na cruz? Olha a quinta vida descendo aqui no corredor da igreja. Filha de Deus. Aonde está a sexta? É as duas. Olha a sexta chegando no corredor da igreja aqui. A igreja só glorifica. Só glorifica. Aonde está você, sétima vida? Jesus não teve vergonha de ti na cruz do Calvário. Para que ter vergonha dele agora? Pregador, não estou pronto. Ninguém está. Jesus prepara todo dia. Vem do jeito que está. E Ele te prepara na caminhada. Olha mais uma vida se aproximando no corredor da igreja, pastores. Aleluia. Aonde está a próxima filha ou filho de Deus que vai reatar aliança com o Pai esta noite? Estou te esperando no altar agora. Jesus está lhe convidando. Jesus está lhe convocando. É só levantar as mãos. Olha mais uma vida vindo no corredor da igreja, pastores. Traga ela, homem de Deus, traga elas. Aleluia. Tem mais uma vida se aproximando aqui. Aleluia. Isto, abraça elas aí. Já é uma filha, duas filhas, três filhas, quatro filhas, quinto filho, 6, 7, 8. Tem 9 filhos aqui na frente. Aonde está a décima filha ou décimo filho que vai reatar aliança com Jesus grandão esta noite? Pastor, já te falei, sou da igreja, tem carteirinha. Mostra a tua carteirinha para Jesus, vê se tempo de crente faz entrar no céu. Tem que receber renovo do Espírito Santo aqui esta noite. Aqui, ó. Não precisa, olha a décima vida aqui na minha direita. Fica com ela aí, vaza de Deus. Isto. Será que há a 11ª entre nós? Preciso devolver o microfone agora, quem é de direito. Olha a 11ª vida no meio da igreja. Aleluia. A igreja abre a boca e glorifique a Deus pela vida do nosso irmão. Aleluia. 12ª, onde estás? Se apresenta agora na frente do seu pai. Jonathan, aí na frente não adianta nada não. Adianta sim. Quem me reconhecer diante dos homens, eu reconheço diante do meu Pai. Eles estão vindo aqui, Jesus já está assinando o nome do livro da vida. Será que há a 12ª entre nós? Ou são 11 vidas? Há uma 12ª vida que vai reatar aliança com Cristo esta noite. A hora é agora e Jesus lhe espera. Para eu devolver o microfone agora, quem é de direito? Eu posso usar a sua vida, vaso de Deus. Olha para quem está do teu lado e pergunta assim: já está aliançado com Jesus? Diga, está cheio até a tampa do Espírito Santo. Diga, tem certeza de vai entrar no céu? Aí só para ser no ouvido, se quiser ir lá na frente, eu vou contigo agora. Aproveita. A hora é tua, a vitória é tua, a chance é tua. Os pastores vão orar agora. Tem uma 12ª pessoa, Cristo entre nós, que queira reconhecer Cristo, reatar aliança com Ele. Aleluia. Olha lá, pastor, está vindo, pastor, a 12ª vida, chorando no corredor da igreja. Filha de Deus, aos 45 do segundo tempo, você marcou o gol mais importante da tua vida. 13ª vida, 13ª está se aproximando do altar agora. Traga ela, filha de Deus. Eu vou falar para a igreja o que é que está acontecendo agora. Sabe o que a Bíblia diz? Que tem festa no céu por um. Imagina por 13.
Aí eu vou perguntar. Lembra que eu disse que tem a terceira promessa? Quem vai subir para o céu, diga glória a Deus. Se tu vai para o céu, vai ter que se comportar como o céu está se comportando agora. Se tu é morador de lá e está tendo festa no céu vezes 13, faça a festa vezes 13 agora. Eu passo toda a direção a quem é de direito para orar pelas vidas que estão retornando. Eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus, amém. Estou Léo Bruno orando por essas vidas. Estenda as mãos para cá. Senhor meu Deus e meu Pai, a festa no céu, e nós festejamos também, nos alegramos por essas 13 vidas que estão fazendo hoje a maior decisão de suas vidas. Fortaleça-os, dá graça-os para que eles permaneçam de pé e nunca saiam da tua presença. Assim nós agradecemos em nome de Jesus.